continuando com as citações, eu gostaria de citar aqui também 2 outros Sinduscons estaduais presentes ao nosso evento. O Sinduscon Alagoas, sendo representado aqui pelo senhor Evaldo Araújo, bem como o Sinduscon Ceará, aqui representado pelo senhor André Montenegro, de Holanda. Obrigado aí aos estados. Então, são 10 estados aí da federação, além de São Paulo, presentes a esse evento, que mostra a importância do tema que está sendo aqui discutido. Também citar os colegas do Banco do Brasil, o senhor Jorge Atílio, ele que é gerente-geral da esteira aqui de processamento de crédito imobiliário, o senhor Francisco Martinez, que é gerente nacional de crédito imobiliário, em nome de quem eu cumprimento todos os outros gerentes presentes aqui ao evento. Portanto, para compor... Desculpa, estão me trazendo mais uma fichinha aqui. O que é muito importante, né, que nós temos aqui também a presença do secretário de Desenvolvimento Urbano e de Habitação de Santo André, o senhor Paulo Piagentino. Obrigado. Para compor a nossa mesa, já na sequência da nossa programação, eu convido o senhor Sérgio Watanabe, presidente do Sinduscon São Paulo, o senhor Paulo Safa de Simão, vice-presidente da CEBIC, desculpa, falei vice-presidente, presidente da CEBIC. Nem tudo sai perfeito, né? Presidente da CEBIC. Senhor Marcos Rodrigues Penido, secretário adjunto de Habitação do Estado de São Paulo, representando aqui o excelentíssimo senhor secretário de Habitação, Silvio Torres, bem como o excelentíssimo governador Geraldo Alckmin. Convido também o senhor José Urbano Duarte, vice-presidente de Governo e Habitação da Caixa. Senhora Maria do Carmo Avezzani, diretora de Produção Habitacional do Ministério das Cidades, neste ato representando a secretária nacional de Habitação do Ministério das Cidades, senhora Inês Magalhães. Senhor José Floriano de Azevedo Marques Neto, secretário municipal de Habitação de São Paulo, neste ato representando o excelentíssimo prefeito de São Paulo, senhor Fernando Haddad. Excelentíssimo senhor deputado estadual e presidente do Sintracom, Antônio de Souza Ramalho. Senhor Hamilton Rodrigues da Silva, diretor de Crédito Imobiliário do Banco do Brasil. E o senhor Emílio Alves Ferreira Júnior, presidente da FETICOM. Convido a todos a se sentarem, por favor. Bom, obrigado a todos na mesa e passo a palavra para o nosso presidente, Dr. Sérgio Watanabe. Bem, meus caros, nós estamos um pouquinho atrasado na nossa programação. Vou pedir aqui aos componentes da mesa para que utilizem o poder de síntese na sua saudação e colocações. É claro, são colocações todas muito importantes, de todas as entidades do setor. Nós temos o governo, nas 3 esferas sentadas aqui na mesa, portanto, não vamos economizar em abordar os temas fundamentais que devem ser tratados aqui hoje, mas solicito essa brevidade nas colocações. E, rapidamente, eu vou passar aqui a palavra
palavra para o Emílio Ferreira, presidente da FETICOM, para fazer as suas considerações, sua saudação e considerações a respeito do programa Minha Casa Minha Vida. Bom dia a todos, bom dia, Sérgio Tanabe, a qual eu cumprimento a todos os companheiros da mesa. É muito importante para nós, trabalhadores do segmento, estar discutindo esse assunto em relação às dificuldades, né, os gargalos. Eu acho que a apresentação feita pelo Robusti demonstra os gargalos, né? O que é que nós precisamos fazer para melhorar, para desenvolver essa atividade que, para nós, trabalhadores, é muito importante, porque a maioria dos trabalhadores do segmento da construção civil não tem casa própria. Ele constrói, a gente sempre costumou falar que ele constrói mansões e não tem uma casa própria. E esse programa do governo ele veio para agilizar a possibilidade de um trabalhador da construção civil, que hoje ganha, em média, assim, em contrato, em convenção coletiva, R$ 1.150, R$ 1.160, R$ 1.200. Então, ele se enquadra totalmente dentro do programa que ele possa adquirir uma casa própria. Então, acho que esse programa veio para sanar essa deficiência que temos de quem constrói não tem onde morar. É importante, é um dos maiores programas, os melhores programas que nós temos, visão de dar a possibilidade de um trabalhador da construção civil adquirir uma casa própria. Eu acho que é um dos estímulos que nós poderíamos estar trabalhando em conjunto com o setor empresarial, de estarmos divulgando que o trabalhador, com uma forma produtiva, e aqui é um dos questionamentos bastante questionado, da produtividade, né? Não adianta investir em tecnologia. Eu acho que nós poderíamos fazer uma parceria onde nós pudéssemos qualificar melhor para que ele possa produzir mais. Nós podemos fazer uma convenção a nível de Estado ou a nível nacional para os trabalhadores da construção civil, onde tivesse as mesmas condições de trabalho, as mesmas condições de benefícios. Eu acho que as questões iriam afirmar dentro do trabalhador da construção civil um espírito que aquele projeto do Estado é um projeto dele, é um projeto do povo brasileiro, é um projeto do povo que necessita da casa própria que ele constrói. Então, esses são alguns itens que nós poderíamos estar discutindo com o setor empresarial. Acho que aqui estamos bem representativos em termos de trabalhadores, para que a gente leve essa questão adiante, que esse projeto do Estado passe a ser incorporado como um projeto do povo, um projeto do trabalhador da construção civil que constrói e não tem aonde morar. Um dos questionamentos que foi feito aqui é a questão das fiscalizações. Eu acho que, Robusti, em parte eu dou razão a vocês, eu acho que há uma disparidade de fiscalização, mas eu acho que tem que haver também uma paridade, né, em todos os estados nossos, nas condições de trabalho. Porque nós temos algumas condições que diferem da realidade e da preocupação que nós sabemos que o Sinduscom tem hoje, né, com a disparidade, com a condição e com a saúde do trabalhador. Eu acho que são muitos itens, muitos gargalos, fora esses apresentados. Nós temos alguns itens que atrapalham também na produtividade e no desenvolvimento desse segmento. Eu acho que a terceirização é outro item que você citou. Eu acho que a terceirização, nós temos uma cláusula muito importante na Convenção aqui de São Paulo, onde a empresa principal, a empresa-mãe, ela é responsável, solidária, pelos descumprimentos por parte das terceirizadas. Nós temos problemas sérios, não podemos fazer vista grossa com essa terceirização. Eu acho que as empresas, grandes empresas que estão construindo, estão ativando neste segmento da nossa Minha Casa Minha Vida, são empresas íntegras, são empresas que têm. Mas a terceirização vai causando, a cada passo que você terceiriza, quarteiriza, quinteiriza, você vai precarizando as condições de trabalho. Então, eu acho que essa fiscalização ela tem que existir,
mas eu acho que nós temos que ter uma parceria nesse segmento. Eu acho que é possível sanar essa deficiência que nós temos hoje na prática, com uma parceria que vem existindo muito forte, né, entre nós, trabalhadores, e o Sinduscom, uma entidade patronal a qual nós respeitamos muito. Então, acho que são várias questões, principalmente a questão da qualificação da mão de obra. Acho que nós temos, esse segmento da construção civil foi esquecido por um longo período, né, dos trabalhadores da qualificação. Filho de trabalhador, de pedreiro não queria ser pedreiro, filho de carpinteiro não queria ser carpinteiro, filho de armador não queria ser. Por quê? Não era uma categoria que hoje está em alta, está valorizado o trabalhador da construção civil, está sendo valorizado as profissões que constroem o Brasil. Então, são essas questões que nós podemos sanar em conjunto. E nós, né, a Fitcom São Paulo, está à disposição para qualquer questão que venha em qualificação, qualquer projeto que venha em qualificar a mão de obra. Consequentemente, nós vamos ter uma qualidade de produção muito maior do que nós temos hoje. Eu acho que, nos últimos tempos, a gente temos tido uma convivência muito boa, nós temos tido um bom relacionamento que nos traz bons acordos, né? Então, isso faz com que amenize. Mas a qualificação, principalmente, eu acho que... Outra coisa que tem atrapalhado bastante também é a questão dos acidentes de trabalho. Eu acho que nós temos tido, ainda conseguimos abaixar bastante. Eu acho que um trabalho conjunto entre a institucional, entre o setor empresarial e os trabalhadores, a gente tem diminuído. Mas, assim mesmo, ainda é alto o número de acidentes de trabalho na construção civil. Então, tudo isso são gargalos que a gente tem que sanar. Eu acho que com um empenho unido entre as partes, né, sempre as partes envolvidas, eu acho que nós vamos ter uma diminuição considerável, né, de motivos que atrapalhem a construção civil, a produtividade nesse segmento. Eu acho, pelo pedido do nosso presidente, né, do avançado da hora, do atraso, eu acho que a fala, a princípio, nossa seria mais ou menos essa questão. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Emílio. Eu vou convidar agora o Hamilton Rodrigues da Silva, que é o diretor de crédito imobiliário do Banco do Brasil, para as suas considerações. Hamilton, fica à vontade. Bom dia a todos. Primeiro, é uma grande satisfação, né, o convite aqui do Sinduscom. O Sérgio Watanabe aí nos trouxe, dando essa oportunidade para o Banco do Brasil falar um pouco, né, da sua iniciativa, da sua atuação. Saúdo todos os demais representantes, autoridades aqui presentes. Falar um pouquinho do Banco do Brasil, nós estamos, né, desde 2008, né, inseridos aí no crédito imobiliário. Nós somos autorizados pelo Conselho Monetário e Banco Central em 2008, e, a partir daí, nós vimos desenvolvendo tanto o produto quanto o processo de crédito imobiliário. Então, hoje, né, em 2013, nós temos aí todo o portfólio de crédito imobiliário, tanto voltado para a produção quanto para a pessoa física, né, desligamento, repasse, no caso aí de imóveis novos. Então, tanto linhas de fundo de garantia, que o grande volume é o Minha Casa Minha Vida, né, faixa 2 e 3, quanto as linhas de SBPE, desligamento na planta, né, ou desligamento pronto. Então, é importante esse ponto, porque nós vimos que, para ser um grande player no crédito imobiliário, teríamos que ter todo o portfólio de negócio. Também estamos atuando, aí, a partir de 2012, no Minha Casa Minha Vida, no Faixa 1, que é um serviço, é um produto importante, né, de políticas públicas, e o Banco do Brasil também está atuando fortemente, né, em todo o país com esse produto. A partir daí, o banco vem consolidando sua posição. Então, é estratégico para nós atuar no crédito imobiliário. Primeiro, temos aí uma base de mais de 60 milhões de clientes ativos, pessoa física. E esses clientes, durante muito tempo, não tinham alternativa no Banco do Brasil de buscar o seu financiamento da casa própria. Então, a partir daí, o banco vem desenvolvendo essa estratégia de clientes, né? Nós estamos falando aqui de 5,5 milhões de moradias de débito habitacional. Muitos, com certeza, são já clientes do Banco do Brasil, nossa grande base de clientes classe C e D.
Com relação às empresas também, incorporadoras também, é estratégico para nós, né, estar trabalhando com todos vocês nessa frente, nessa atuação. A outra estratégia que fundamenta a entrada forte do Banco do Brasil é que nós vimos aí a relação do crédito do PIB, né, chegou agora a 7,1%, crédito imobiliário PIB, e isso tende a se elevar nos próximos anos. Nós estimamos aí que essa carteira de pouco mais de 300 bilhões deve dobrar nos próximos 3, 4 anos. Então, é estratégico para o Banco do Brasil estar forte nesse segmento. E, para isso, a gente vem desenvolvendo todo um processo. Nós sabemos, no crédito imobiliário em si, não adianta você só ter as linhas de produção, de financiamento à produção, se você não tem um bom desligamento repasse, ou vice-versa. Então, é outra questão que nós estamos estruturando. Nosso modelo está baseado na centralização desse processo, e aí usando tecnologia para suportar essa centralização, e sempre temos buscado dar um padrão. Então, a gente tem visto aí, muitos de vocês já apresentaram projetos ao banco, quer dizer, a primeira fase é desenvolver cadastro, limites, e desenvolver o primeiro projeto. A partir daí, torna-se bem mais fácil, né, o desenvolvimento e a contratação. E nosso objetivo, como nós vimos aqui na pesquisa, é cada vez mais reduzir o tempo. Acho que é o grande desafio da instituição financeira para vocês, é reduzir os tempos, tanto na contratação do faixa 1 ou das demais linhas do Minha Casa Minha Vida e SBPE, e também no desligamento repasse. Então, essa frente nós estamos trabalhando fortemente, e, aliado a isso, a nossa política do Bom para Todos, né, tem uma boa taxa, né, uma boa condição financeira também para as contratações. Então, nessa abertura, agradecer mesmo essa oportunidade de dizer que o Banco do Brasil está realmente afim e muito, né, convicto desse futuro, dessa atuação no crédito imobiliário. Obrigado. Obrigado, Hamilton. Vamos ouvir agora a palavra do Antônio Ramalho, deputado estadual e presidente do Sintracom. Ramalho. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar aí o Sérgio Watanabe, parabenizá-lo pela iniciativa, acho que é muito importante. O Paulo Simão, presidente da CEBIC, o Emílio Ferreira Alves, presidente da Federação, o Marcos Penido aqui, representando o nosso secretário Silvio Torres, Maria do Carmo, diretora da Secretaria Nacional de Habitação, nosso José Floriano, secretário municipal de Habitação, José Urbano Duarte, vice-presidente do Governo e Habitação da Caixa Econômica, o Hamilton Rodrigues da Silva, diretor de crédito imobiliário do Banco do Brasil. Cumprimentar aqui a Maristela Ronda, aqui. Saiu. Mulher do Construc aí, parabenizada pelo programa, foi muito importante. Cumprimentar a nossa Henriqueta aqui, a nossa guardião do FGTS, muito bom. Cumprimentar o Crestano e cumprimentar o Robusto pelas pesquisas, muito boa, Robusto, ainda bem que você não colocou como questionário ali os sindicatos, né? Que deve atrapalhar um pouco, né? E cumprimentar o Elcio, um dos grandes defensores da PEC pela moradia digna. Por conta de adiantado da hora, não vamos falar aqui todo o roteiro, mas, se possível, eu pediria para você passar todo esse roteiro para os presentes, que é uma grande luta importantíssima que nós fizemos aí, desde 2008, quer dizer, mais de 50 reuniões lá no Congresso, visto daqui, visto de lá, aprovamos em todas as comissões, tem um requerimento lá até de um conterrâneo meu lá, da Romero Rodrigues, da Paraíba, para colocar em plenária, a gente sabe da dificuldade do governo e até de algumas pessoas dessa dificuldade, mas como foi colocado aqui pelo Sérgio, pelo próprio Robusto, da importância dessa PEC pela moradia digna. Nós sabemos que, se não carimbar isso, vai ficar até difícil para vocês, empresários, colocar isso aí no planejamento, como continuamos. E foi bem lembrado aqui, 1% que nós temos aqui em São Paulo, que é somente do ICMS, imagina se fosse todo o orçamento, às vezes isso tem ajudado e muito, tem combatido e ajudado bastante o combate ao déficit habitacional. Lembrar que o projeto Minha Casa Minha Vida ele foi importantíssimo, no primeiro passo, muito importante.
Eu acho que foi uma grande coragem do presidente Lula, tanto é que quando a gente debatia na CEBIC era 200 mil casas, não era, né, Paulo? E eu lembro que numa conversa lá com o Lula, ele falou que 200 mil, eu vou fazer 1 milhão de casas, 2 milhões de casas, pelo menos criou-se uma motivação importante, positiva, nesse sentido, mas foi naquela época. Se fizermos os cálculos, não bate papo realmente lá em cima, até pedimos aí a Maria Mello que fizesse isso com mais segurança pelo Getúlio Vargas, até para a gente ver o grande impacto que isso acontece. Eu acho que, no momento, nós estamos perdendo. Eu lembro que, na época, em 14 anos, se zerava o débito habitacional. Eu acho que carimbar dinheiro para habitação é muito mais do que um dever do Estado. É obrigação mesmo, está na Constituição a garantir a habitação. Então, rasgamos a Constituição. Fora disso, é a gente fazer politicagem. Aí é os interesses dos prefeitos, os interesses dos deputados, os interesses desses e daquele. E eu acho que nós precisamos ter uma política mais séria para a coisa da habitação. A habitação é o maior sonho de toda a família. Quer dizer, você nasce, vai ali crescendo, pensa em namorar, casar, construir uma família, mas o primeiro olhar é na habitação. É você ter a casa para morar. E o Brasil, lamentavelmente, nós temos motivado e incentivado imensamente investimento em automóvel através das montadoras, que infernizam o trânsito do Brasil. Temos investido muito pouco em transporte em coletivo, sobre trilhos, ônibus, como são nos países de primeiro mundo. E essa coisa absurda que se dá um incentivo, você financia um carro até por telepatia, ele já sai da montadora com 20% menos. Depois é uma família que você tenha mais para se desgaste. E nós, talvez por falta de pressão, o Robusto, Sérgio, o Paulo aqui da CEBIC, talvez por falta de pressão, não tenha ainda uma política para valer para habitação. De 5 milhões e 200 mil famílias que ainda não têm casa para morar, nós temos outras tantas milhões de famílias que moram em residências inadequadas. E é bem verdade que tem um gesto importante do governo federal e do governo estadual, quando aqui da assinatura dos projetos, e o governo de São Paulo coloca R$20 mil como subsídio. Mais importante ainda, um sonho que era de todos nós, que era na revitalização do centro de São Paulo, até como forma de melhorar um pouco o trânsito, mais 20 mil moradias, que serão listadas agora em maio, contratada em outubro, possivelmente, até o final do ano, estamos com essas moradias contratadas, facilitando a vida das pessoas. As 4 principais subprefeituras, o secretário, com certeza, conhece bem melhor que eu, mas as 4 principais subprefeituras empregam mais de 53% de todos os trabalhadores do município. Robusto, 17% só a subprefeitura da Sé, e 3% moram no entorno. 14% com essa iniciativa, que, inclusive, de ter as primeiras PPPs para habitação, foi a primeira, né, que está sendo iniciada. Quer dizer, é muito importante, eu até chamo PPPs, 4Ps, né, porque ali você tem a prefeitura, você tem o Estado, você tem o governo federal e você tem os empresários que entram ali com essa participação pública e privada, importantíssima. Quer dizer, e numa coisa, facilidade imensa, porque já tem tudo pronto, infraestrutura, tudo. Você encontra ali, com certeza, isso vai diminuir um pouco esse inferno do trânsito, que é as cidades grandes, mas principalmente a de São Paulo, que atrasa imensamente. Você imagine que, nos países do primeiro mundo, o empresário não anda de automóvel. Ele anda de trem, de metrôs. A Itália, deputado não tem carro, ele vai de metrô, ele vai de trem a trabalhar. Nessa necessidade, ele vai ler num livro, às vezes vai até trabalhando, usando o seu computador, como se nós tivéssemos essas facilidades. Quer dizer, no Brasil, se sabe por pressão enorme, nós damos atenção para o automóvel e não damos para a habitação. Eu sou relator da CPI de autopeças, não vou nem comentar para não tomar tempo, mas é uma vergonha o que acontece aqui. Só resumindo, para vocês terem uma ideia. Uma bateria da GM, vendida pela concessionária, R$ 430. A mesma bateria, vendida aqui na Duque de Caxias, R$ 210. E são os consumidores que pagam. Lamentável isso. Queria, aqui complementando o que o Emílio falou, dizer que eu não tenho nenhuma dificuldade de conviver com a terceirização. Eu tenho dificuldade, sim, de viver com a precarização. E aí é uma coisa que eu também seria bom
A gente pedia a CEBIC que fizesse um trabalho mais profundo com a Getúlio Vargas, até porque a gente está falando a mesma língua dessas coisas. Mas, olha, o mesmo prédio construído com obra própria custa R$ 104,00 o metro cúbico. Esse mesmo prédio, com a mesma metragem, com o mesmo dado, construído por um terceiro, 34. Então, tem 2/3 de desvio aí, para onde precisamos achar. Né? E precisamos achar com transparência, com clareza. Né? Onde está isso? Está na sonegação? 1/3 entra por dentro, 8 vai no câncer das tarefas? Na qualidade ruim, porque quando você entrega o imóvel, nem dá mais para receber apartamento para amigos meus, porque você tem que quebrar apartamento com 3, 4 milhões, tem que quebrar ele inteiro, porque está mal construído. São coisas que precisamos avaliar. Na qualificação, eu só vejo realmente uma forma de resolver isso. A gente vem falando isso há muito tempo, tenho falado isso muito com o Paulo Scaff, era trazer a escola canteiro. Com a cadeia, trazer a escola para dentro do canteiro de obras. Selecionar as pessoas trabalhando ali e fazendo cursos de qualificações. Em algumas empresas estão fazendo já isso, uma coisa muito pequena. A construtora MRV faz isso. O pessoal tem lá não só o curso de qualificação, como tem também de alfabetização, porque ainda existem muitas pessoas que não sabem ler e escrever. Mas eu acho que é uma coisa que nós podíamos estar trazendo a pessoa, deixando ele bem próximo ali, para evitar essa coisa da gente formar as pessoas, como disse aqui o Zé Carlos Martins, e as pessoas irem para a informalidade. Né? E isso a gente sabe que existe mesmo, é um desperdício enorme. Se nós trouxéssemos para os canteiros escolas, seria importante. O sindicato mesmo tem a iniciativa do projeto que nós lançamos, Mulheres Constroem, e a aula teórica é dada lá na escola, mas toda a prática é feita nos canteiros de obras. Das 320 mulheres formadas ano passado, qualificadas ano passado, 280 estão em construtoras, algumas já se treinando para serem encarregadas, outras vão prestar concurso esse ano ainda para engenheiros, técnicos ou outra área. E acho que é uma coisa que a gente precisava ver muito com o governo federal, dinheiro para isso. Infelizmente, não foi colocado. O governo, antes do Lula, eu via Manaus com 47 milhões na hora de qualificação. O governo do Lula, de 8 anos, 4 milhões. E o governo atual, até agora, 700 mil reais. Quer dizer, precisavam ter uma coisa mais voltada para isso. Eu estou falando de Manaus, estive lá com o Arthur Vigílio, estive lá com o Antônio, que é o vice-presidente nacional da Confederação Nacional da Indústria, mas é presidente da Federação das Indústrias de Manaus, debatendo muito essas coisas. E isso deve se repetir também em todas as partes do Estado. Voltando por último, e para encerrar, a fiscalização do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho realmente está totalmente sucateado. Fundação são vocês que pagam, não serve mais para nada. Tem dinheiro nem para pagar a luz, não sei onde está indo o dinheiro da Fundacentro. Sai do bolso de vocês, empresários. Então, não tem dinheiro para cartilha, que no passado tinha, para simpósio, para qualificação, para medir os equipamentos, enfim. Faliu-se aquele órgão, que é vocês que mantêm, são os empresários que mantêm. E o Ministério do Trabalho, de cada 100 auditores fiscais que se aposenta, contrata 80, quando deveria contratar 210 pelos cálculos, pelo número de pessoas que aumentaram. Pior que isso, contratar auditores fiscais não tem nada a ver. Você imagina que segurança do trabalho, na minha avaliação, deveria ser um auditor engenheiro do trabalho. Agora, pega um psicólogo, porque qualquer curso superior, colocam lá, para ele ser o que o psicólogo entende de segurança do trabalho. Ele entende alma das pessoas. Agora vai o quê? Vai infernizar mesmo, acharcar. Vai acontecer essa coisa de politicais, não é ideologia, politicais suja. E muitas vezes prejudicando o andamento. Eu tive coragem de assinar para defender a MRV, carta para o Banco do Brasil, que está aqui na mesa, para a Caixa Econômica, para o FGTS e até para a Justiça, porque achei que, apesar das coisas que aconteceram, não era motivo para bloquear lá, para não ter financiamento para a construtora. Isso são coisas que é feita por quê? Ou por conta de um auditor fiscal totalmente despreparado, ou que não faz uma coisa profissional, vai para o lado político e não resolve. Talvez resolvesse muito mais que as pressões que o sindicato faz, também são fortes, mas são, pelo menos, pressões no local, de parar a obra, de exigir, que eu acho que, talvez, às vezes, é até o melhor caminho do que essa coisa quando prejudica o lado financeiro da coisa. E, junto ainda, nós temos, lamentavelmente, alguns poucos promotores, infelizmente não são muitos, que saem por aí
antes de fiscalizar, condenando. Eu acho que todos nós, principalmente o município público, deve ser fiscalizado menos 24 horas, todas as nossas vidas. Ninguém mandou querer ser público. Mas tem alguns promotores aí que vai também para o lado da politicagem. Eles vão lá, né, condenam antes, as coisas absurdas antes, e que eu acho que isso não é uma coisa justa. Muitos deles, que nos fiscalizam, colocam lá no armarinho e fica lá. No dia que eles precisam de você por um favor, eles vão lá, te chamam, né, e falam, isso aqui é a tua vida, né, não vai acontecer nada com você, mas eu preciso desse favorzinho. Né? E está cheio disso aí. Então, são coisas no Brasil, gente, que eu acho que precisa acabar. Eu acho que empresários e trabalhadores precisam dar as mãos, se entenderem, para que a gente faça uma coisa justa. Acho que a terceirização, desde que ela seja especializada e coerente com os mesmos benefícios que tem a contratada, ela é justa. Discordo quando a terceirização é precarização. Eu acho que essa coisa da tarefa precisa acabar de uma vez por todas. Não é possível que, em pleno século XXI, nós temos um trabalhador que tem na carteira R$ 1.168,20 e, na média que nós levantamos aí, R$ 3.600. Tem cara que, para rejuntar azulejo, ganha R$ 7.000 por mês. Aí coloca 1.500 lá não sei aonde, e 5.500 a gente sabe que vem com depósito fantasma, que daqui a pouco a Receita Federal vai começar a pegar. Então, eu acho que terceirização tem que ser, deve ser uma coisa especializada, facilita a vida das empresas, mas precisa ser séria. E, infelizmente, nós não estamos vendo essa coisa com seriedade. Tenho certeza que as boas empresas gostariam de ter uma coisa séria. Tenho conversado com muitos empresários seríssimos, e eles falam, Ramalho, precisavam realmente acertar isso, só precisava ser justo. Tem até empresa terceirizada muito boa, muito séria, mas falou, eu tenho dificuldade de concorrer no mercado. Porque o fulano lá, claro que tem um preço diferenciado do meu, porque ele não recolhe imposto disso, não recolhe imposto daquilo. Isso são coisas que eu acho que nós deveríamos, junto, estudarmos. Eu acho que o Siduscom sempre deu grandes exemplos. Eu acho que boa parte que acontece no Brasil, os exemplos saíram desse sindicato aqui, junto com o nosso. Eu acho que nós podemos caminhar mais ainda com esses desafios, claro que agora trazendo os outros sindicatos patronal, né, do Brasil inteiro. E que bom ter aqui mais de 10, alguns lá do Nordeste. Eu não vi alguém da Paraíba, eu sou lá do sertão da Paraíba, mas tem lá do Ceará. Eu acho que isso é uma grande contribuição para o nosso setor, o setor que, sem dúvida nenhuma, é o grande responsável pelo crescimento do PIB brasileiro, pelo nosso crescimento, que está indo muito mal. Né? Um PIB pequeno, uma inflação exageradamente enorme, e não é por conta de salário, só o Delfim Neto que fala sobre isso. Né? São por outras razões, e, para mim, o maior imposto que o trabalhador paga no Brasil é o câncer da inflação. Nós não podemos deixar uma inflação 6%, daqui a pouco 7%, e isso é muito ruim para todos nós, até mesmo para vocês, empresários, fazer um planejamento, porque eu acho que o empresário é um grande investidor. Para quê? Para gerar emprego, para desenvolver uma economia e, como vocês, é slogan de vocês mesmos, dizer, fazer gerar a roda do desenvolvimento. Muito obrigado, parabéns a toda a equipe, com tantos dados importantes que nos trouxeram aqui para a coisa mais principal de tudo, que é o debate, mesmo porque nem todos nós somos donos da verdade. Muito obrigado a todos. Fala lá. Tá ok. Ramalho, muito obrigado. Cadê o Ramalho? Bem, eu vou pedir aí uma licença aos demais componentes da mesa para antecipar a fala do Paulo Simão, nosso presidente da CEBIC, que tem de vista aos compromissos que ele já tinha agendado para hoje. Então, Paulo... Perfeito, Serginho, obrigado. Eu começo pedindo desculpa, porque houve um pequeno atraso aqui, mas nós já temos compromisso aí, não tem como adiar. Mas dizer que a gente está muito feliz com esse seminário. Eu acho que o resultado, já pelas coisas que foram colocadas, já pelas palestras, pelas informações, pela pesquisa, enfim, pelos debates que isto vai gerar daqui para frente, eu não tenho dúvida nenhuma, já estão suficientes para que a gente possa construir, a partir do resultado desse trabalho, a nossa agenda de trabalho para frente, que eu sei que não é simples, né, Ramalho? É uma agenda de desafios, mas isso sempre foi assim, de modo que isso não vai nos inibir, ao contrário, vai nos animar a fazer, até porque a gente vai melhorar a situação daquilo que já está plantado. O mais difícil foi colocar a coisa funcionando. Agora nós temos que corrigir os rumos, né? E aí nós estamos preparados. Coisas da maior importância. Inclusive,
essa aula sobre relações de trabalho que o Ramalho nos dá aqui hoje, que eu acho que tem muita coisa importante para reflexão, só não entendi bem aquela conta sua daquele preço do metro quadrado, mas como o senhor vai acionar a Ana para ela discutir, eu vou deixar para discutir depois, que aquilo eu achei muito estranho. Mas, enfim, se aquilo existe, nós temos que pesquisar o que é. Né? Não pode ficar no ar uma ideia de que aquilo é uma coisa que acontece, e é uma explicação, e eu não estou entendendo aquilo. Mas, o fato é que são coisas importantes que você colocou, a gente vai lutar, vai ter essa luta no Congresso esse ano, eu não tenho dúvida nenhuma, né, que as questões das relações do trabalho esse ano vão se acirrar, há um trabalho, um movimento sério nessa direção, nós temos que nos preparar para esse debate, claro, e como você colocou, aqueles que são sérios e que querem realmente fazer um trabalho sério terão certamente argumentos para contrapor isso lá dentro. Quero agradecer a todos, desejar o resto do trabalho aí bastante profícuo, pedir desculpa aos companheiros da mesa que não falaram ainda e que eu não vou poder estar presente. Vou pedir ao Zé Carlos, que eu não estou vendo ele nesse momento, que me substitua aqui na mesa, e vamos em frente. Um abraço a todos. Obrigado, Paulo. E vamos ouvir agora a palavra do secretário municipal de Habitação, José Floriano, que está representando o prefeito Fernando Haddad. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Sérgio Watanabe. Fiquei muito honrado com o convite para participar desse fórum e, em seu nome, quero cumprimentar a todos os presentes. Para ser rápido e objetivo, eu queria dizer para vocês que, quando eu assumi a secretaria, 2 problemas eu tive de imediato para resolver com certa urgência. O primeiro era realmente como fazer para conseguir atingir o plano de meta do governo do prefeito Haddad, que era de 55.000 unidades habitacionais construídas em 4 anos e 200.000 regularizações fundiárias dentro desse mesmo período. E o segundo grande problema era saber como estava a nossa secretaria, como estavam os elementos dentro da secretaria que pudesse permitir que essa situação fosse realizada. Então, dentro desse panorama, de imediato, já dentro do programa do prefeito Haddad, a Secretaria de Licenciamento, que é onde tem o APROVE, o Parsolo, etc., já foi separada desde o início, de fato, porém não de direito. Se separou da Secretaria da Habitação. Com isso, para mim, foi muito bom, que já me deu mais tempo e mais condições da gente trabalhar realmente no programa de construir as unidades habitacionais. Então, a Secretaria de Licenciamento, hoje, ela está subordinada à secretária Paula Mota, e que, para adiantar algumas coisas que já foi informado aqui, ela já tem um grupo de trabalho formatado para aprovações de habitação de interesse social. Esse grupo foi constituído a questão de umas 3 semanas atrás. O prefeito Haddad já autorizou a contratação de mais 70 funcionários de nível superior, ou engenheiro, ou arquitetos, que estão sendo contratados, para reforçar a velocidade dessas aprovações, que é um grande problema que nós temos hoje. Essa secretaria, esse grupo de trabalho, vai seguir um modelo muito parecido do GRAPROAB. Ele vai ter as várias secretarias que envolvem nas aprovações, como a Secretaria do Verde, do Meio Ambiente, a Secretaria de Transporte, com elementos dentro desse grupo, para que um projeto, principalmente de HIS, seja aprovado em tempo muito curto. A ideia é que esse período não ultrapasse 30 dias, depois que todo esse planejamento tiver sido bem treinado e bem administrado. Nesse período, a gente tem um acordo com a Paula Mota, que é a nossa secretária de licenciamento, que todo pleito de aprovação de projetos de HIS seja feito de imediato, a nível de projeto básico, para
que ela, com a equipe técnica dela, passe uma revisão para que o empresário não perca tempo em preparar todo um projeto, entrar lá e ter vários comuniques, como é o caso que está acontecendo. Tem uma média de projetos de HIS que eles sofrem 7 comuniques ao longo das suas aprovações, que é isso que faz demorar, é isso que faz complicar as aprovações de HIS. E nós precisamos destravar esse processo. Então, tem esse compromisso do prefeito Haddad de acelerar muito essa questão da aprovação de habitações de HIS. Por outro lado, com essa equipe que nós ficamos, que é a parte da habitação, juntamente com o pessoal da Coab, do presidente Luiz Carlos, João Bucato, que faz parte da equipe de planejamento nossa, nós começamos a levantar quais são os problemas que existem na cidade de São Paulo. 2 fatores, de imediato, a gente já descobriu. O problema de terreno e o segundo, de que a conta não fecha. Isso foi uma reclamação geral, todo mundo falando comigo e passando essas informações para nós. Nos primeiros 15 dias, numa das reuniões que tive com o prefeito, falei, prefeito, o problema está sendo esse, vamos tentar resolver. Aí ele falou, o que você precisa? Eu, na mesma hora, já tinha levantamentos em mãos e falei para ele que eu precisava de 300 milhões para desapropriações. Isso dentro desse ano, que não estava previsto no orçamento da secretaria. E que eu precisava que ele compactuasse com a ideia de fazer um aporte de também, na época, não sabia nem qual era o valor que seria razoável, um aporte financeiro para o valor final de venda e o valor das construções sejam viabilizados dentro da cidade de São Paulo. Nos 2 pedidos, eu fui atendido. O prefeito está me liberando dinheiro para desapropriações. Até o final de junho, a gente vai gastar 80 milhões de reais. Já começamos a pagar as desapropriações. Esses 80 milhões representam 8.660 unidades habitacionais. E, até outubro, a gente vai completar a programação desses pagamentos, que vai dar em torno, então, de 28 mil unidades com 300 milhões de reais. E tudo isso vai ser para passar para o programa Minha Casa Minha Vida, que vai alavancar toda essa questão habitacional que nós temos dentro da nossa secretaria. Então, a parceria ficou. O município entra desapropriando, vamos mandar para o fundo FAR, fazemos o chamamento em nome da Coab, e nós estamos desapropriando em tudo isso em nome da Coab para facilitar os trâmites legais, e o empresariado pode contar com a Casa Paulista, que é o aporte de 20 mil reais dentro do acordo que nós temos aí com o secretário Silvio Torres e com o Penido. E, no segundo modelo, que é um modelo que está sendo discutido ainda, está sendo formatado juridicamente, caso o empresariado, e que nós vamos precisar muito de vocês, tragam os empreendimentos cujo terreno esteja em nome de vocês, ou com opção de compra e venda, fazemos também uma condição de que, além do 20 mil do Casa